Prefeitura Municipal de São Paulo resolveu criar um amplo programa de reciclagem dos professores. E a Secretaria Municipal de Educação nos convocou para organizar este programa de tal forma que pudéssemos, durante um período de 4 meses, reciclar 4.000 professores. Vivências Culturais para Educadores é um projeto que tem como objetivo aproximar os professores, de uma maneira geral, do universo cultural da cidade. Geralmente, os professores, na sua vida corrida, com muitos afazeres, ficam imersos no universo da escola, no universo pedagógico, e tem pouco contato para ampliar seus horizontes com o universo cultural. Então, esse projeto vai ter uma dinâmica bastante movimentada, onde os professores vão assistir exibições de filmes, vão participar de palestras, mesas redondas, vão fazer oficinas, vão ter apresentações musicais, de literatura, de teatro. Vai ser bem variada a programação, de modo que eles fiquem muito motivados a discutir e refletir sobre a cultura atual, né, a cultura contemporânea, e dessa maneira se enriqueçam e também enriqueçam sua sala de aula como consequência. Dessa forma, o programa geral Vivências Culturais para Educadores resolveu organizar a exposição que é o centro do desenvolvimento do trabalho em artes plásticas, a exposição Tecendo o Visível. A ideia é apresentar por que o desenho, desde sempre, foi considerada a mãe de todas as expressões artísticas. O desenho como método, como sistema que vai desde a observação, desde o processo de conhecimento, da tentativa de perceber o contorno das coisas, ou mesmo a estrutura das coisas, a ossatura das coisas, até o desenho como forma de você expressar, elaborar uma mitologia própria, construir um território muito pessoal. Então ele oscila entre esses dois extremos, um desenho que é calcado no visível até um desenho que ruma em direção ao abstrato, tratando apenas da linha, tratando apenas do plano, que são, em última análise, os elementos através dos quais nós construímos todo o visível. E daí a ideia de Tecendo o Visível, que também é, de passagem, uma homenagem a um grande poema do grande poeta João Cabral de Melo Neto, O Tecendo Amanhã. Mais que qualquer outra técnica, eu trabalho com desenho, né? Eu sou um desenhista enfim, o papel é o meu suporte. E eu acho que, quer dizer, no geral, o desenho ele é muito importante, é a forma de expressão mais direta, objetiva e ancestral, talvez, que exista, né? Acho que antes de os homens aprenderem a falar ou escrever, eles eram capazes já de rabiscar coisas na areia para explicar o que eles estavam querendo explicar. É assim, se você tem uma ideia e quer fazer um vídeo, você não consegue fazer o vídeo de cara, então você rabisca antes esse vídeo, né? Então a importância do rabisco. O rabisco é o projeto de tudo que vai virar uma pintura, uma escultura. Antes ele é um rabisco, ele é um desenho. Acho que assim, sem desenho, você não vai muito longe, assim, você pode até enganar muito, mas não chega muito longe. Hoje em dia, a gente tem fotografia, tem um monte de outras coisas, computador, eu acho que facilita muito a vida do artista, né? Mas não sei, para fundamentar o trabalho, para criar a poética, acho que o desenho ele está ali, né? Nem que o artista seja um mau desenhista, ele precisa sempre do desenho, nem que seja para ele só, para guardar esse desenho com um acervo, um arquivo ali, ele vai precisar do desenho. Então tem desenhos, desde coisas bem assim, simples e feitas em grafite, como esse daqui, com a figura de uma mulher árvore.
Esses desenhos aqui, eles levam... São 2 aquarelas que eu fiz numa viagem ao sul do Pará. Alguns desenhos também, eu trouxe um exemplar só, mas são desenhos que eu trabalho não sobre um suporte limpo, mas é um suporte que já foi usado por outro artista ou por outra pessoa. No caso, isso daqui é uma página de um caderno de química de um soldado que morreu na Primeira Guerra, numa trincheira. Então, tem essa questão, essa parte ingênua, né, de um adolescente estudando química numa trincheira durante uma guerra mundial. E aí eu trabalho por cima deles. E é isso. Os desenhos que eu vou mostrar são desenhos, eles têm uma escala, eles são grandes, são desenhos que ocupam um espaço, eles têm quase 2 metros. O desenho, na verdade, acho que está na gênese de todo o meu pensamento e o meu trabalho, a minha produção toda, parte do desenho, né? Eu acho que o interesse pela arte, pela pesquisa e por ter um projeto artístico, no meu caso, vem fortemente do desenho. E o desenho em várias instâncias, o desenho como estudo, o desenho como projeto e o desenho como produto, né, como finalização de um pensamento. O meu desenho trata, acho que, dessas questões, né, como é que as linhas externas dessas massas, né, no caso dessas massas pretas, que é como eles têm se mostrado nos últimos tempos, né, os limites dessas massas tensionam o suporte, tensionam o papel, no caso, enfim, a tela, né, o suporte onde eu trabalho, e tensionando esse suporte, como é que eles se colocam no espaço. O desenho, ele é uma linguagem que tem uma natureza que serve para a arte, para a ciência e para a técnica. Então ele tem um poder muito transitivo, ele circula por todas as áreas do conhecimento. Bom, eu vou trazer um livro-objeto, um livro de parede, onde são uma sucessão de imagens justapostas que eu captei, fotografando a fiação elétrica e fotografando pedaços de parede do meu ateliê, onde eu registrei todos os indícios, os rastros, as experiências que eu fiz nas paredes do meu ateliê. E essa justaposição vai criar uma continuidade, né, de espaço e tempo, na medida que é uma linha que vem de uma parede, de uma interioridade, de uma situação íntima, né, que é o espaço do meu ateliê, para uma situação de exterioridade, onde a fiação elétrica atravessa a cidade inteira carregando as informações, os segredos, decodificados ou não. Então, vai ser um livro-objeto que as pessoas vão poder, inclusive, manipular. Ela vai estar pendurada na parede e vai ter essas folhas soltas que as pessoas vão poder recriar uma leitura, dando uma ideia de continuidade. O desenho não é só uma coisa de lápis e papel, ele é o fruto de um olhar, de uma visão. Ele se presta a um entendimento muito mais extenso do que uma coisa limitada dentro de um campo de representação que a gente vê que é o papel. Já dizia Mário de Andrade que os limites do desenho, que o desenho não tem limite, ele é ilimitado, nem mesmo pressupondo margens. Então, diz o Flávio Mota, num texto dele muito fundante para a gente estar pensando a questão do desenho, de um passeio que ele fez pelo Vale do Paraíba com um conjunto de alunos que perguntaram para uma pessoa muito simples, analfabeta, que costuma fazer aquelas cerâmicas, de quem era aquela figura. E essa pessoa respondeu: o desenho é meu mesmo. E nessa resposta, o Flávio Mota vislumbrou, deu essa dimensão
que o desenho, ele é um fato mental, ele é muito mais do que um registro limitado à questão do lápis e do papel. Então, eu acho que isso é um indício da grandeza, né, que se presta ao desenho. Bom, eu escolhi 4 trabalhos para essa exposição e grandes dimensões, que são trabalhos que eu uso vários materiais, preto e branco, que é PVA, tinta alquídica, vinílica, betume, creon, sobre papel, que também eu uso vários tipos de papéis. E aí, faz algum tempo que eu não venho datando nem assinando as obras, que eu acho que isso é uma particularidade que eu estou querendo fazer um projeto para um futuro mais próximo, que eu acho que ao longo do tempo a gente vai perceber a relação e a sequência cronológica das obras. Acho que o desenho, no meu caso, é pelo raciocínio, só consigo raciocinar com o desenho. Isso está cada vez mais claro, cada vez mais frequente dentro do meu trabalho, porque já faz algum tempo que eu tenho me dedicado quase que exclusivamente ao desenho e à obra sobre o papel. E aí, cada vez mais eu vejo que está claro essa frequência e esse relacionamento do papel, do material e com esse meu raciocínio do desenho. Tem alguns artistas que, até na história da arte, usam o desenho como uma forma de chegar a um fim, seja na obra bidimensional ou tridimensional. É como se fosse fazer um esboço para se ter uma conclusão, uma visão parcial do que se pretende fazer. Eu não concordo muito com isso. Eu nunca usei o desenho, me utilizei do desenho para fazer um esboço. Eu sempre acho que o desenho ele tem um espírito próprio, ele tem uma força. Isso a gente pode ver ao longo da história, que a presença dele é muito marcante. E ele não precisa ser uma coisa de primeiro plano, do início de um processo criativo. Eu acho que ele já é o próprio. Tanto é que eu nunca faço esboços no desenho, eu sempre vou direto. Porque a cada esboço que eu faça, ele vai mudando, porque ele tem um espírito, tem uma forma e tem uma presença. Então, a cada momento que eu vou tentar fazer um esboço, é um desenho que está se formando, e aí vai começar outro, isso indeterminadamente. É porque eu tenho 2 filhos pequenos. Eu tenho uma menina, Joana, que tem 11 anos, e Ariano tem 10. E Ariano, ele gosta muito de desenhar, inclusive desenha na parede, pega carvão e desenha na parede como diversão. Mas eu acho que isso é uma coisa espontânea, que toda criança passa por esse processo. Eu acho que indeterminadamente as crianças têm essa necessidade, que eu não sei se eu não tenho um conhecimento pedagógico para tentar explicar essa necessidade, mas a gente percebe que todos eles passam por isso. Então eu não acho, por exemplo, no caso do meu filho, que ele vá ser artista ou desenhista, mas isso é uma fase que certamente ele vai passar e vai se interessar por outras coisas. Então, a minha formação foi muito importante, porque junto na escola, quando eu entrei para a Escola de Belas Artes, eu também comecei a dar aula para criança. Eu abri uma escola de arte para criança e convivi com crianças de 2 a 5 anos. Então foi um aprendizado paralelo, assim, eu aprendendo na escola e eu vendo as crianças. Então, a forma que elas lidam com isso é muito mais prazerosa e muito mais bonita, assim, do que uma coisa menos sofrida que do aluno da Escola de Belas Artes. Estou trazendo 4 desenhos em nanquim sobre papel. São desenhos de maiores, de 1,5 por 1. E toda essa questão do espaço, do preto, do branco, o branco do papel, para mim é uma questão forte, importante, que eu trabalho. O desenho acho que é fundamental, ele é uma linguagem, o desenho é anotação, o desenho é uma forma de pensar, o desenho é uma escrita, na verdade, né? É uma forma de você escrever o que você está pensando, mas não com palavras. É um processo rápido e fácil de anotar ideias e coisas.
estou trazendo um vídeo o vídeo é um plano sequência, não tem edição, é uma lousa onde eu escrevo e apago uma lista de verbos. Ele começa e termina com esquecer. Essa lista de verbos é, de certa forma, uma lista dos procedimentos que eu uso no meu trabalho. São verbos como sentir, ouvir, pensar, trocar. São um monte de verbos. O vídeo dura 11 minutos. E esses verbos são escritos e são apagados. O trabalho chama Ich et Nunc, que é aqui e agora. Então, como ele tem uma coisa meio didática, assim, de falar sobre o processo, eu uso essa coisa de escrever e apagar como uma forma de que isso não vire uma lista ou uma bula que possa ser seguida. Então, essas palavras são coisas que aparecem durante o processo de trabalho e que depois somem, que às vezes são retomadas e que às vezes viram outras. Às vezes você muda de verbos nos procedimentos que você usa. E são, de certa forma, estão falando sobre a produção de arte, hoje em dia. Essa lista tem a ver com uma lista de um outro artista, o Richard Serra, que fez uma lista como essa, que ele usava os verbos que ele era um escultor, né, trabalhava com espaço, desenha também. Então ele usa os verbos do trabalho dele, que são dobrar, cortar. Eu uso os meus verbos, que são sentir, conversar, trocar. Eu acho que o desenho entra aí como a escrita, né? A escrita é, de certa forma, uma forma de desenho, ou o desenho é uma forma de escrita. São possibilidades gráficas de anotação de um pensamento. Desde quando eu me entendo assim como, né, como pessoa, eu sempre desenhei, né? Até assim, essa relação com a cor também é muito forte. Eu acho que para mim sempre foi fundamental assim, a presença do desenho no meu trabalho, começou desde cedo. Eu acho que isso também impulsiona, de certa forma, assim, essa relação que você possa ter com essa linguagem. Estou trazendo uma série de 7 desenhos, em mais ou menos dimensão de 80 por 40, em que eu faço uma técnica que é a ponta seca e o pó de ferro sobre papel. Essa ponta seca é uma técnica oriunda da gravura em metal e que eu faço uma incisão nesse papel e às vezes retiro a pele do papel e às vezes até faço uma perfuração nesse papel. E depois eu trabalho com o pó de ferro sobre essa superfície. Então, é como se eu estivesse fazendo um desenho cego. Assim. E esses desenhos eles são montados em umas caixas de acrílico que eles se tornam quase desenhos objetos, assim, porque a parte superior dessa caixa também contém alguns círculos perfurados que fazem todo um jogo de relação entre esses círculos. Às vezes eu perfuro toda a superfície, às vezes esse furo que está em primeiro plano esbarra nessa primeiro plano da imagem também do papel, então ele é um jogo de relações. O desenho me ajuda a fazer os objetos e conceber as instalações da mesma forma que as instalações também rebatem no trabalho bidimensional. No desenho é meio uma conversa assim, entre os dois. E eu acho que ele é fundamental para mim, assim, tanto como projeto e tanto quanto uma linguagem mesmo, assim, ele é autônomo. Para mim, ele mantém uma autonomia de trabalho. Né? O desenho, eu considero que ele, muitas vezes, você tem que trabalhar com o mínimo para conseguir o máximo de coisas. O desenho não é uma técnica, o desenho é a própria arte. Se você pega o conceito histórico do desenho, quer dizer, o desenho é desígnio, é o projeto, quer dizer, você tinha originalmente você tinha alguma coisa que falar, alguma coisa que expressar, você
partia dessa ideia para determinados esboços dessa ideia, você partia para o estudo, quer dizer, para aproximar essa ideia dos referentes naturais e identificáveis, e finalmente depois desses estudos você fazia o desenho. Quer dizer, na verdade o desenho ele é o próprio percurso da descrição, a própria descrição do percurso da atividade artística. A execução deles é lápis sobre papel, diversos tipos diversos graus de grafite usados de maneira bastante vigorosa, rápida, a execução dos trabalhos é rápida. Eu acho que as curiosidades a respeito desse desenho são o fato de serem todos figurativos e trabalharem de uma certa forma com espaço perspectivalista. Parece ser uma coisa meio antiga, mas o interessante é que eu acho que há uma certa inatividade intelectual em torno dessas questões. Então, esses desenhos, eles têm um estranhamento, entende? Pela excessiva falta de discussão em torno dessas questões. Sobre duas óticas. Uma é o desenho enquanto elemento estrutural, né, para esboço de projetos, mas como uma ferramenta, como um meio. E a outra possibilidade, que é como eu trabalho, como eu lido com o desenho, é o desenho enquanto linguagem, né? Não como meio, mas como fim, ou seja, o desenho oferecendo, a linguagem do desenho oferecendo questões, levantando questões para serem elaboradas, desenvolvidas dentro de um projeto de pesquisa. Eu desenvolvo esse trabalho de desenho e tocando também outras linguagens, como a instalação, pintura, gravura, de alguma maneira. O trabalho que eu estou apresentando é da série Acróstico e é composto por 34 desenhos em que são nichos justapostos numa parede de 10 metros, né, ocupando essa parede como um trabalho só. E os desenhos, eles são feitos com argila líquida sobre papel. É um desdobramento de um trabalho que eu venho desenvolvendo já há uns 2 anos ou 3, que é feito a partir de objetos da casa. Só que nesse trabalho especificamente me interessa o que está atrás do objeto, o que está dentro do objeto. Então são semelhantes a sementes, miolo, não tem uma relação direta com o objeto do qual eu parti, né? E esses desenhos, eles têm essa intenção assim, de procurar o miolo que está dentro. Se eu tenho uma ideia, eu pego um lápis, tenho um pedaço de papel ali, eu já vou, faço aquilo, para estar pronto, está registrado aquilo. A partir daquilo pode virar uma pintura, pode virar uma escultura. Se você incentiva uma criança a desenhar, é mais um instrumento que ela tem de comunicar, né? Porque não é apenas aquelas garaturas, aquelas coisas, tudo aquilo tem um sentido para ela, né? E tem um sentido para a gente, né? Às vezes o que ela não fala, ela pode mostrar num desenho. Né? Às vezes, se você faz algumas perguntas, ela não sabe como definir aquilo em palavras, ela sabe definir em desenho, né? Pode ser uma expressão muito particular. Mas o desenho é mais uma forma, eu acho que o desenho é mais uma forma que a criança tem, mais um instrumento, né, de comunicação, de falar, olha, eu penso assim, eu vejo assim, né, a minha família é assim, fazer aqueles desenhinhos, o pai, a mãe, o cachorro, eu acho tudo aquilo muito lindo, né? Eu tenho na minha casa uma coleção de desenhos infantis que trata disso, né? E eu guardo até hoje desenhos dos meus sobrinhos,
Tenho 2 sobrinhos, desde quando eles começaram a desenhar, desde pequenininhos, né? Um parou de desenhar e o outro continuou desenhando até hoje. Então, eu tenho observando os desenhos antigos, você vê um salto, né, na evolução, não só do traço da linha, mas como da mente, né, da cabeça deles, assim, como eles vão desenvolvendo e tal. Eu trouxe uma série de desenhos que eu estou vendo agora, o que eu vou colocar, mas basicamente esses desenhos falam de política, de religião, mais uma vez de sexualidade, a poesia, a literatura em encontro com a estrutura, com a arquitetura. Esses desenhos têm um pouco de tudo, assim. Às vezes a palavra escrita é o desenho e o desenho ele é a palavra escrita. As duas coisas se misturam, né? Quando eu quero escrever, eu falo que quando eu quero escrever eu faço um desenho, quando eu quero desenhar eu escrevo, né? Então essas coisas elas se misturam e criam uma teia de uma gama de texturas, de assuntos, né? São basicamente, tem muita palavra, né? Essas palavras elas definem pensamentos que às vezes eles estão um pouco desconexos, mas se você observa em conjunto você percebe uma linha, uma direção, né, que eu tomo, assim, às vezes me perco no meio do caminho. O desenho é o que eu vejo, ele é exatamente uma carta que está sendo escrita, é um projeto que está sendo feito, é um projeto de vida, né? Então eu acho que a linha, a cor, o preto, as estruturas, elas refletem o que eu penso da vida, como eu vejo o comportamento humano, como eu vejo política, religião, sexualidade. Tudo isso você pode ver nos meus desenhos, né? Então acho que o desenho é o reflexo, é o espelho, né, da vida, da minha ótica.